singular, não é plural. Aqui fala de Jesus. E no versículo 10 fala filhos de Deus, que são muitos, é plural. Mas também fala dos filhos do diabo, que são muitos, também é plural. Nós queremos meditar em alguns versículos deste capítulo, lembrando disto: o Filho de Deus, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Amados irmãos, hoje é um culto de ceia. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu fui batizado em águas no ano de 93, aí por mais de 30 anos. E eu batizei, fui ao batismo em águas com uma folia. Todos os meus colegas daquela época, todos eles iam descer as águas, e aí ficavam dizendo: não vai, não vai. Eu acabei indo. Só que depois que eu saí das águas, foi um peso tão grande, eu chorei do tanque batismal até chegar em casa, porque eu comecei a lembrar de uma frase que o papai sempre dizia. O papai sendo militar, umas palavras assim muito decisivas, e ele dizia assim: batismo em águas, para quem quer ser crente, é uma bênção. Batismo em águas, para quem é desmantelado, é um veneno. E aquela frase dele ficou na minha mente. E aí, quando eu saí das águas, repousou aquele peso grande de saber que, como crente, deveria testemunhar, que havia uma fé no coração e que de agora em diante tinha a responsabilidade de fazer o nome de Cristo resplandecer na nossa vida. E por esse motivo chorei bastante e levei a sério. Eu tenho contemplado durante todo esse período pessoas que às vezes descem as águas batismais e, por incrível que pareça, só pisaram na igreja. Alguns na hora do batismo, nem no culto à noite para ceiar foram. E outros ainda foram na hora do batismo e no culto à noite e nunca mais. E eu fico preocupado com quem tem esse tipo de atitude. Por que a minha preocupação? Porque desde aquele dia que eu desci as águas até aqui, a minha preocupação comigo mesmo é na minha salvação. E todas as vezes que prego, é que todos tenham esse compromisso com a salvação própria. E uma vez, se nós tivermos com a nossa salvação, nós teremos com todas as pessoas que estão à nossa volta. E eu não vejo diferença disso com o apóstolo Paulo. Por exemplo, em 1 Coríntios 9, 25 em diante, ele diz assim: eu não estou correndo à toa. Eu também não estou dando murro no ar, ele dizia. Eu tenho uma preocupação, ele disse. Naquilo que eu falo aos outros, eu mesmo não quero ficar reprovado. Ele escreve para Timóteo, em 1 Timóteo 4,16, diz assim: olha, tu tem cuidado de ti, tem cuidado da doutrina, porque se tu cuidar dessa forma, vai ser salvo, tanto tu mesmo, quanto todos aqueles que te ouvem. O próprio Paulo, em Filipenses 3,12, ele diz: olha, não estou dizendo que alcancei nada. Eu garanto uma coisa: eu estou avançando, esquecendo-me de tudo que ficou para trás e prosseguindo para aquilo que está diante de mim. Eu corro para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele conforta os irmãos de Filipos, dizendo em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra haverá de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Então, nenhum de nós aqui estamos completos ainda no que diz respeito à salvação, mas nós estamos nesse propósito, como disse Paulo, correndo. Estamos em uma caminhada, mas todos nós queremos, desejamos e almejamos melhorar todos os dias. No caso contrário, nós não estaríamos aqui. Passado alguns dias daquele batismo em águas, eu lembrei disso durante esse dia. Um dia eu fiquei com dificuldades e me perturbei. Naquele dia eu não ceiei, não participei da ceia.
E aí eu lembro, quando chegamos em casa, a mamãe disse assim: ó, Silvestre, conversa com teu filho aí, que o teu bonito aí não sei hoje não. Ah, meu irmão, que foi perturbação. E depois daquele dia, nunca mais eu fiquei sem ceiar. E eu lembro que aquele peso que eu senti de responsabilidade do dia do batismo até chegar em casa, compromisso da minha mãe se ver se eu participava da ceia ou não, porque quem sabe ela não tivesse feito aquilo, eu teria me acostumado com isso. Mas o fato dela ter trabalhado assim me levou ao comprometimento de nunca mais ficar um dia sem ceiar. E lembrando-me sempre da palavra do apóstolo Paulo, que ele dizia: olha, examine-se o homem a si mesmo, e depois de fazer 6 anos, coma do pão e beba do cálice. Porque o exame que Paulo fala ali é de ajustar a vida para estar sempre pronto. Eu não sei com os irmãos, mas comigo até hoje parece-me que na semana em que nós vamos participar da ceia, as coisas são mais complicadas. Parece que as lutas são acrescentadas, ou o nível delas parece que é mais forte. Alguma coisa há no mundo espiritual que as coisas ficam difíceis. E essa luta parece que ela vai até momentos antes de nós sairmos de casa para a ceia. Parece que ainda tem um negócio assim querendo travar. Parece que a roupa toda não está pronta para ir para o culto. Parece que há alguma coisa quer nos parar para não fazer ou deixar que a gente chegue nesse momento. E então a gente vê que o que nós vamos participar aqui, tanto pão e vinho, não é só algo material. Tem uma simbologia espiritual para nós, porque é material ali. Mas a nossa intenção, a memória, a nossa vida, ela passa a ser espiritual, porque ali é material, mas uma vez que nós ingerimos, é o alimento da nossa esperança. A nossa esperança está fundamentada na palavra, mas como nós estamos cumprindo uma das ordenanças que ele disse: olha, façam isso até que ele venha, então todas as vezes que nós participamos desse momento, é uma esperança para nós. Olha, ele vem, ele morreu, mas como morreu, também ressuscitou, ele subiu, e nós estamos aguardando que ele volte. Então aquilo que é material na nossa consciência passa a ser espiritual, no sentido de estarmos relembrando de algo que ele prometeu. E ao olhar para esse texto sagrado, é reforçado esse compromisso de seriedade. Olha só o que diz 1 João 3:1. Vede quão grande amor. Que João estava dizendo é: presta atenção ao tamanho desse amor que o Pai nos tem concedido, nós sermos chamados filhos de Deus. E é por esse motivo que o mundo não conhece, porque não conhece a Ele. Você dá para imaginar o tamanho do privilégio, nós no mundo imprestáveis em todos os delitos e pecados, como Paulo diz, e de repente agora nós sermos chamados filhos de Deus. Dá para você dimensionar o tamanho desse amor. E que muitos às vezes não priorizam e nem valorizam o tamanho da importância disso. Sermos chamados filhos de Deus. É dessa forma que o Senhor tem nos amado. Aí diz-nos o versículo 2: amados, agora, porque antes não era, mas agora, nesse presente momento, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Observe só, o mundo não nos conhece ainda como de fato nós somos. Ele disse isso no versículo 1. Porque agora nós já somos filhos de Deus. Mas só que mesmo como filhos de Deus, nós ainda estamos no corpo deste pecado. Nós vivemos nesta terra como qualquer ser humano vive. E é por isso que alguém diz: esses aí, comedor de feijão, tem salvação, filho de Deus. Sim, não é por nossos méritos, é pelos méritos de
nosso Senhor Jesus Cristo, que foram adquiridos na cruz do Calvário. Foram os benefícios que Ele fez, nos concedeu. Por isso o salmista diz: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que a mim bendiga o seu santo nome, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Porque todos esses benefícios foram adquiridos na cruz do Calvário por todos nós. Somos falhos, sim. Temos limitações também. Falhamos muitas vezes. Mas apesar de nós, o amor de Deus é tão grande que nós somos feitos filhos de Deus. Embora isso não seja manifestado em sua totalidade ao mundo, porque o mundo já nos vê. O mundo já nos reconhece. O mundo vê que nós andamos diferentes e assim nós professamos a nossa fé, como a Bíblia Sagrada requer de nós. Mas mesmo assim eles não querem assumir. Por esse motivo nós não somos benquistos no mundo. Mas nós temos também uma esperança e segurança que quando Ele se manifestar, nós o veremos como Ele é, e melhor do que isso, do jeito que Ele é também nós o seremos, porque aí será o momento da nossa identificação com Ele. Agora olha a exigência para nós, versículo 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também Ele é puro. Irmãos, nós não podemos ser hoje, na nossa vida cristã, da mesma forma que nós éramos ontem. Nós precisamos hoje ser melhor do que ontem. Mas amanhã nós não poderemos querer ser tal qual somos hoje. Amanhã nós teremos que ser um pouco melhor. Porque o Espírito de Deus mora em nós e está nos aperfeiçoando. A palavra está diante de nós, nós tanto temos lido como temos ouvido, e o propósito é que ela esteja também nos aperfeiçoando. Então, cada dia que passa, nós vamos nos aproximando do dia da volta de Cristo. E também nós precisamos melhorar. Como se não bastasse, relembrando, estamos aqui, da sua morte, da sua ressurreição e da sua vida que está próxima, através desse símbolo, a ceia do Senhor. Portanto, cada dia que passa nós devemos ser melhorados. E olha o patamar e o padrão que nós devemos chegar. Como Ele é puro. O mesmo grau de pureza de Cristo deve ser o que deve ser alcançado por nós. Por que que você lê na Bíblia em Efésios 3,14, Paulo diz assim: por esta causa me ponho de joelho. Paulo estava pedindo que a mesma plenitude divina que havia habitado em Jesus Cristo agora passasse a habitar nele. E o que nós temos de inferior a Paulo que nós não vamos desejar que a mesma plenitude de Deus que habitou em Jesus Cristo habite em nós? Tanto em Colossenses 1,19 quanto em Colossenses 2,9, a Bíblia diz que toda a plenitude da divindade habitava em Cristo. Então em Efésios 3,14, Paulo diz: olha, eu também estou por essa causa de joelho. Para quê? Para que a plenitude divina de Deus estivesse na vida dele. E nós não devemos desejar menos do que isso, porque em João 14,21, Jesus disse: Pai, que nós sejamos um com eles, assim como eu e o Senhor somos um. Deus quer que nós tenhamos essa comunhão com Ele, a fim de ser o mesmo sentimento, as mesmas intenções, as mesmas práticas, a mesma vida em nós. A Bíblia diz em 1 de João 3,4: qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Irmão, se nós acostumarmos com o pecado, e o pecado se tornar uma prática em nós, sendo assim iniquidade, nós viveremos em iniquidade. Eu acho incrível como alguém na igreja pode achar esquisito alguém querer ser crente. No nosso meio, você já ouviu alguém dizer assim: fulano quer ser crente demais. Irmão, não é ser crente demais, é que nós temos que alcançar o padrão de pureza tal qual de Cristo. Eu não estou falando de demasia. Eu estou falando de alcançarmos aquilo que a Bíblia Sagrada diz. Orarmos um pouco mais, lermos a Bíblia um pouco mais,
nos desviarmos de tudo aquilo que nos desvia de Deus um pouco mais e corrermos essa carreira no propósito de alcançarmos o padrão que Cristo quer que nós alcancemos. Olha quando a gente lê Mateus 5,48 dizendo assim, que nós sejamos perfeitos como perfeito é o Pai que está no céu. Efésios 5,1, que nós sejamos imitadores de Deus como filhos amados. Aqui, que nós sejamos puros da mesma forma que Ele é puro. Como teremos nosso prazer no pecado? Como ainda viveremos em uma vida de pecado e iniquidade? De maneira nenhuma. O versículo 5 aqui ele diz o seguinte: e bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todos nós sabemos que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Aqui está dizendo que Ele se manifestou com esse propósito. Qual? Tirar todos os nossos pecados. Irmãos, no dia que nós nos entregamos a Cristo, toda a lista de pecado que havia contra nós foram todas apagadas. Nós passamos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas desde aquele dia para cá, nós não nos tornamos anjos. Nós somos seres humanos e por isso falhamos muitas vezes. Mas nem por isso nós precisamos ou devemos viver uma vida acostumados a vivermos no pecado. E a única forma de nós sermos inconformados com isso é ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, procurar participar de todos os trabalhos que a igreja desenvolve, a fim de que nós estejamos mais ligados, prontos e presentes em tudo quanto se fala e se procede no propósito de nos aproximar de Deus. Porque do caso contrário, nós vamos nos distanciando. A palavra do Senhor diz no versículo de número 6, qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. É verdade que nós não somos perfeitos. Mas também nós não podemos nos acostumar com o pecado. Você sabia que há pessoas no nosso meio que o pecado não lhe aflige mais? Você sabia que há pessoas no nosso meio que tanto faz como tanto fez para ele viver na prática ou não do pecado? Você sabia que há práticas que não agradam a Deus, que são tão comuns na vida de cristãos, que não os incomodam? Irmãos, a nossa sensibilidade com Deus deve ser de uma forma tal, que ainda que essa natureza humana, que nós não saímos dela, e nós sejamos tentados ou levados a cometer o que não agrada a Deus, mas na hora que nós cometemos é para nós em dor. Eu falei, Senhor, me ajude nisso. Senhor, não deixe eu me acostumar com isso. Porque há pessoas que se acostumaram de uma tal forma que para elas é como se nada tivesse acontecendo. Eu persegui uma situação por alguns dias, e até que chegou duas pessoas ao meu lado e começaram a falar, olha, eu ouvi isso, não, eu também ouvi isso. E aí eu me aproximei e disse assim, vem aqui, quem de vocês está envolvido com mentira? Porque eu também já ouvi essa história. E as pessoas olharam para mim e disseram, não, pastor, não fui eu. E eu disse, você, não fui eu. Eu disse, uma hora eu desculpo. E chegou uma terceira pessoa e falou sobre aquele mesmo assunto. E eu olhei nos olhos da pessoa e disse, quem mente com relação a isso? Porque eu já ouvi uma pessoa falando, uma segunda pessoa, você é a terceira. E a pessoa não conseguiu olhar firmemente para mim. Baixou os olhos em lágrimas e disse assim, meu pastor, eu não consigo viver sem ti. Irmãos, há pessoas que são escravas do pecado. E que mesmo estando aqui dentro, ainda não conseguiram se libertar de uma vez. E não é objetivo e propósito nosso acusá-los, apontá-los, não. Mas dentro daquilo que nos for possível ajudar. Como? Mostrando a verdade de Cristo. Orientando segundo a verdade de Cristo. Porque se eu ficar aqui
e eu lhe apontar, mostrar o seu erro, no objetivo de lhe envergonhar, eu não estou no propósito que Deus quer para a minha vida. Mas se o meu propósito, ao lhe mostrar algo que não está bem com você, e você pode fazer isso comigo também em qualquer momento, se eu não estiver de acordo, porque nós somos um corpo, uma família. E se nós estamos caminhando para o céu, a Bíblia diz, exortai-vos uns aos outros. É dever nosso ajudar uns aos outros. Porque nessa caminhada, o único perfeito é Jesus Cristo de Nazaré, e daqui a pouco ele se manifestará como ele é, nós o veremos e nós seremos como ele é. Mas até que ele venha e se manifeste a nós, nós estamos na caminhada. E todos nós precisamos nos aperfeiçoar nele. E a minha proposta é, se quer ajuda, vamos nos ajudar. Se quer o caminho é Cristo, vamos seguir. Mas nunca com ar de acusação, de reprovação, de desdenho ou até de desprezo. Porque se tratam de coisas sérias, se tratam de vidas que precisam serem ajustadas, e esse ajuste vem pela palavra. Não é por nós mesmos. Por isso a Bíblia diz, qualquer que permanece nele não vive pecando. Você sabe o que é isso? Não tem prazer no pecado. Não vive atrelado ao pecado ao ponto de dizer, eu não consigo viver sem. Irmãos, nós não podemos viver sem Jesus. Sem o pecado nós temos que abandonar. E aí ele diz aqui ainda, qualquer que vive pecando ainda nem viu e nem conheceu a Jesus. Se há prazer em nós por alguma prática pecaminosa, é porque nós não vimos e não conhecemos o versículo 7. Olha como João fala, filhinhos, não deixe ninguém enganar vocês. Quem pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Irmãos, nós estamos no caminho da justiça, porque nós estamos seguindo a Jesus Cristo de Nazaré. Nós não somos santos por nossas práticas. A santidade que há em nós é porque nós somos separados do mundo, arrancados de lá. Estamos aqui na presença de Deus. Como nós estamos na presença de Deus, nós somos separados do mundo, do que há no mundo, para servir a Deus, para agradar a Deus. E isso é que move as nossas vidas. Quando você sente vontade de ler a Bíblia, quando você sente vontade de orar mais, quando você é impulsionado a jejuar, não é você, é o Espírito Santo de Deus te impulsionando, porque a tua alma e o teu espírito necessitam dessas disciplinas básicas para servir a Deus de verdade. A carne nunca vai querer, pelo contrário, a carne quer ser alimentada, a carne quer pecar, a carne não quer ficar acordada para ler, a carne não quer adormecer o joelho em oração por um período longo, a carne não quer nada disso. Mas o Espírito que está em nós, ele nos impulsiona, porque ele sabe que nós só conseguiremos servir a Deus dessa forma. Então não deixe ninguém enganar você. Se você está buscando viver essa prática de justiça na presença de Deus, você é justo diante de Deus. Não por nossa própria justiça, porque a nossa própria justiça, os nossos esforços, é trapo de imundícia perante o Senhor. Mas a justiça dele nós nos tem justificado. E é por isso que nós estamos aqui. E Paulo pergunta, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. E nós temos o Espírito Santo, que intercede por nós, Romanos 8, 26, 27. E nós temos também o Senhor Jesus como nosso advogado, Romanos 8, 34, 1 João 2, 1 e 2. O versículo de número 8 diz, quem pratica o pecado, ou quem vive na prática do pecado, ou quem tem prazer numa vida de pecado, é de quem, igreja? Porque o diabo vive pecando desde quando? Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Deus não quer que nenhum filho dele viva na prática do pecado. Porque se é filho de Deus, não tem prazer no pecado.
Se tem prazer no pecado ainda, então isso identifica que ainda não é filho de Deus, mas permanece sendo filho do diabo. Mas como Deus não quer que nós sejamos configurados como filho do diabo, então Ele enviou o Filho dele, o Filho de Deus. Para quê? Para que seja desfeito todas as obras do diabo que porventura queiram amordaçar a nossa vida. Irmãos, Deus nos dá todas as ferramentas de que nós precisamos para nos livrar de tudo que não presta. Ele nos dá ensinadores, Ele nos tem dado a sua palavra, Ele nos tem dado o seu Santo Espírito. Ele tem, de certa forma, advertido as nossas vidas para que não façamos aquilo que a nossa matéria quer, mas que façamos aquilo que agrada a Deus. E ainda nos enviou o seu Filho para desfazer todas as obras do diabo. Então, todas as vezes que nós somos tentados ou levados a fazer aquilo que desagrada a Deus, saiba, tem uma ação de Deus para desfazer esta obra. Se nós estivermos sensíveis ao Santo Espírito, se nós estivermos com a palavra de Deus na nossa mente, é aparecer a tentação e nós termos a força em Deus para dizer: está escrito, eu não vou fazer o que o inimigo, não vou fazer o que o mundo, não vou fazer o que a minha carne quer, mas eu vou permanecer no centro da vontade de Deus, porque Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente não tiver cuidado, a gente pode ser levado a praticar o que Deus não quer que nós façamos. E ao invés de nós sermos tidos como filhos de Deus, pode ser que alguém nos reconheça como filho do diabo. Isso é muito pesado, mas é verdade. O versículo de número 9 diz assim: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Você está vendo? Se a natureza de Deus está em nós, nós não conseguimos viver praticando o pecado. Aí alguém vai dizer assim para você: mas tu é besta demais, tu fez só essa besteira e tua consciência está pesada. Você sabe o que é isso? É porque essa sensibilidade de você está aguçada. Ao contrário disso, se você se acostumar, daqui a pouco você estará praticando as coisas mais horríveis e ainda estará dizendo: não, também não estou sentindo mais nada. Antes eu sentia, mas agora não. Antes eu era besta, agora não sou. Antes eu era imaturo, agora... É porque você está se adaptando a isso, uma vida de pecado. O texto sagrado diz aqui no versículo de número 9: porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Se você já nasceu de Deus, a semente de Deus está na sua vida, na minha vida. E o pecado causará nojo em nós. Nós não conseguiremos, nós não daremos conta de viver uma vida qualquer na presença de Deus. Irmãos, até quando os problemas da nossa vida, até quando as dificuldades, até mesmo na nossa mente, até quando o nosso cansaço tira-nos o prazer, o privilégio de nos ajoelharmos e sentirmos a presença de Deus, nós não nos sentimos bem. A melhor coisa da vida cristã é quando nós ajoelhamos com a consciência tranquila, com as mãos limpas, e em poucos momentos nós já estamos nos deleitando na presença de Deus. A gente levanta leve, a gente levanta tranquilo, porque a gente tem certeza, Deus nos ouviu, Ele estava conosco, o Espírito de Deus estava em nós, intercedendo por nós. É isso que é bom na vida cristã. Aí a gente levanta dali como se nenhum problema mais houvesse, embora todos eles estejam diante de nós. Mas há uma tranquilidade, uma leveza espiritual em nós, a ponto da gente dizer: Deus está comigo. E quando isso cessa em nós, nós temos dificuldade de prosseguir. E a gente diz como o salmista: Senhor, eu quero a alegria da salvação outra vez. Davi não clamou por outra coisa. Parece que ele estava dizendo assim: pode tirar tudo de mim, agora não retires de mim o teu Espírito Santo. O texto sagrado nos diz aqui o seguinte, no versículo de número 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Irmão, se não é de Deus, é de quem? Meu Deus do céu, qual é a dificuldade que tem de se entender isso? Quem aqui já teve dificuldade de amar um irmão? Irmãos, nós somos seres humanos. Eu já tive dificuldade de amar a muitos. Só que eu nunca demonstrei em atitude e nunca disse para eles. Mas eu me ajoelhava e dizia assim: Senhor, eu preciso amar meu irmão. Eu preciso amar a minha irmã. Tem pessoas que você vê, ainda que você não diga nenhuma palavra, você diz assim: a vontade é de dar um abraço dele, um abraço dela. Há uma identificação como irmão, como crente, como cristãos. Mas da mesma forma, há pessoas que não disse nada com você, não dirigiu uma palavra com você. Diz: fulano é chato demais. O que foi que ele fez contigo? Nada, não bate. O que é isso? São as esquisitices da nossa natureza humana. Mas todos nós estamos unidos pelos laços do Calvário. Você é meu irmão, você é minha irmã. E nós vamos para o céu juntos, nessa terra nós caminharemos juntos, e nós não podemos deixar que essas coisas façam divisão entre nós e no reino de Deus. Há uma luta travada. Como é que nós vamos vencê-la? Na oração e na palavra. Nós não podemos deixar que nada disso seja instrumento para nos afastar uns dos outros e nem de sentir a presença de Deus na nossa vida. Porque muitas dessas coisas acabam que nos separando e não deixando ter a intimidade que nós deveríamos ter com Deus. Quando eu olho para isso, na Bíblia Sagrada está dizendo, versículo 10, repetindo outra vez: nisto são manifestados os filhos de Deus e também os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, vive de acordo com aquilo que Deus quer, e também não ama o seu irmão, não é de Deus. Amar não é andar apenas abraçado o tempo todo. Amar não é apenas dizer eu te amo o tempo todo. Amar é estar com um sentimento de empatia aqui dentro, uns pelos outros, porque nós somos uma família. Não deixando e não nutrindo nenhum sentimento que não seja o de Cristo na nossa vida uns pelos outros. Você sabia que se nós alimentarmos isso, é possível que nós sintamos bem ao ver alguém mal? É possível que alguém até possa nutrir o sentimento de torcer para que alguém não esteja bem. Mas esses sentimentos vêm de Deus? Nunca vieram. Aí diz nos versículo 11, porque esta é a mensagem que eu vim desde o princípio. O que João está dizendo aqui, nós estamos ouvindo a mesma coisa desde sempre. Aí ele diz no versículo 11, que nos amemos uns aos outros. Você sabe o que João está relembrando aqui? A sua carta aqui, no capítulo 1, versículo 5. Deus é luz. E Ele quer que nós amemos uns aos outros. Você sabe o que João está lembrando aqui? De João 13, 34. Quando vocês amarem uns aos outros, então todas as pessoas verão que nós somos discípulos de Cristo. É disso que João está lembrando aqui. Aí ele diz aqui no versículo 12, não como Caim. O que ele está dizendo? Não seja igual a Caim. Caim era irmão? Era irmão de Abel. Só que Caim, olha aqui, Caim era do maligno, ele era do diabo. E por isso matou seu irmão. E por que causa matou? A Bíblia questiona agora. É verdade, Caim matou o irmão dele. Mas por que ele matou? Olha a explicação. Porque as suas obras eram más. E a de seu irmão eram justas. Você acredita que há uma possibilidade de alguém odiar outra pessoa porque a pessoa faz o que serve? Isso é muito claro, é muito fácil de acontecer. Precisa toda essa justiça, precisa toda essa segurança.
precisa ser certo desta forma. Irmãos, o mundo é mundo, o mundo jaz no maligno, mas nós somos a igreja de Cristo, somos a noiva de Cristo. O amigo do noivo é o Espírito Santo, é Ele que olha para nós, mostra o espelho da palavra para nós e nos lava. Tito 3,5 diz que é Ele que nos regenera. O que é isso? É gerar de novo. Quando eu nasci da minha mãe, eu vim cheio de defeitos. Quando você nasceu da sua mãe, veio cheio de defeitos. Aí João capítulo 3 diz, quem é nascido da carne é só carne. Mas diz assim, quem é nascido do Espírito é Espírito. Aí nós viemos para Cristo. Então nós nascemos agora espiritualmente. Então agora nós somos regenerados. Como nós somos regenerados, já não temos mais nada do nosso nascimento materno, mas agora do nosso nascimento espiritual, nós precisamos ter as marcas de Cristo na nossa vida. Por esse motivo, a Bíblia diz, não seja como Caim. Porque Caim era do maligno, ele era do diabo, ele matou o seu irmão. Qual foi a causa? Era só por isso, porque as obras de Caim eram ruins e as obras de Abel eram justas. Irmão, é de doer o coração quando olha Gênesis 4 e 7, o Senhor dizendo assim, rapaz, o pecado está diante da tua porta, mas cabe a ti dominá-lo, é tu que sabe se aceita ou não. Tu não sabe que se tu rejeitar, Deus te abençoa? Qual é a dificuldade que tem de ser não para o pecado? Eu volto a dizer, nós temos o Espírito de Deus em nós. Nós temos o ensino da palavra constantemente. Nós temos a Bíblia Sagrada, só não lê se não quiser. Ah, mas eu não sei ler. Todo mundo hoje tem um celular, só colocar a Bíblia em áudio, está aí a Bíblia em áudio o tempo todo, tira isso para o cabo ouvir. Do Gênesis ao Apocalipse, pelo amor de Deus. E o crer vem pelo ouvir a palavra de Deus, irmãos. A Bíblia Sagrada diz aqui no versículo 13, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Meus irmãos, não tenha espanto se o mundo não gosta de vocês. Não se espante se o mundo não amá-los. 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Vejam só. Nós estávamos mortos lá no mundo, delitos e pecados. Não vivíamos para o que Deus gostaria, mortos espiritualmente. Passamos da morte para a vida. Qual o objetivo? Para que vivamos em amor uns para com os outros. Mas quem não ama o seu irmão permanece na morte. Quantas pessoas intrigadas dentro de casa, quantas pessoas intrigadas dentro da igreja, quantas pessoas não se dão bem mesmo, dizendo que estão trabalhando para Deus e abarrotados de trabalhos na igreja, mas o coração cheio de mágoa, cheio de prego. Aí a Bíblia diz assim, ainda hoje está morto, não sabe o que é vida ainda. Aí vem a velha pergunta, pastor, e quem perdoa esquece? Ô irmão, não estou falando disso. Quem esquece é quem tem amnésia, quem tem Alzheimer. Quem perdoa pode lembrar de tudo ainda, mas não há mal que seja causado à sua vida nenhuma. Porque há pessoas que dizem, não, para mim está perdoado, mas eles começam a contar a história e é como se eles estivessem revivendo tudo. A veia do pescoço falta estourar daqui a pouco, ele está espumando e aí pronto, se demorar, tem uma convulsão de ódio. Chora. Aí não, esqueci. Está lá guardado em algum lugar e fazendo mal. Aí 1 João 3,15 diz assim, qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. Para Deus é a mesma coisa de matar alguém. Se houver ódio em nosso coração contra algum dos nossos irmãos, contra alguma das nossas irmãs, então, para Deus, é como nós sejamos matador de gente, porque ninguém vai matar alguém se não odiar. Se você falar com o pistoleiro, como é que consegue matar alguém que nunca te fez mal? Por uma encomenda. Ele diz o seguinte, na hora que vê a foto, a imagem, já começa a sentir ódio da pessoa como se ela tivesse feito mal para ele ou para alguém da família. Uma pessoa que nunca viu. É por esse motivo que, biblicamente, o fato de odiar para Deus é como ser homicida. Versículo 16. Conhecemos o amor íntimo que Ele deu
sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Você lembra como esse versículo parece muito com João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora aqui ele está dizendo, conhecemos o amor disto. O que ele está dizendo aqui é que amor para Deus não são palavras, mas são atitudes. E a atitude que o Senhor Jesus teve para conosco, enviado por Deus o Pai, foi que ele deu a vida por nós. E agora, se nós achamos muito liberar o perdão para alguém, se nós achamos muito pedir perdão a alguém, o texto sagrado diz que nós devemos, se preciso for, até sacrificar a nossa vida pelos nossos irmãos. Olha o que diz o versículo 17. Quem tiver bem material neste mundo e vendo o seu irmão tendo necessidade e lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Você sabe o que esse versículo está dizendo? Se alguém está do meu lado e tem necessidade de alguma coisa, e eu tenho possibilidades de abrir a mão e ajudar, e o meu coração não se quebranta com isso, não tem como alguém identificar que o amor de Deus está na minha vida, porque eu estou vendo alguém do meu lado se acabando. Isso não me comove. Tiago, irmão de Jesus, ele disse assim: se a pessoa chega e diz, eu estou com frio, tu diz, pois vai com Deus, e não dá um lençol para ele se aquentar, não faz nada. Se alguém diz, eu estou com fome, e tu tem o que dar de comer para ele, e tu diz, vai com Deus, e não dá o alimento, ele vai precisar de alimento, e tu não dá, não faz nada também. João está falando, em outras palavras, a mesma coisa. Aí ele diz assim no versículo 18: meus filhos, lindos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Ô irmãos, olhe para isso. Não são palavras, mas é em atitude e em verdade. Olha o versículo 19. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos o nosso coração. Porque aí já não é mais somente as pessoas, mas agora o nosso coração. Quantas pessoas eu já ouvi dizer assim: rapaz, eu senti de ajudar fulano e não fiz, e minha consciência ficou pesada? Uma vez eu estava em casa, eu era criança, e eu tinha um trocado que o papai tinha me dado, e mudou-se um pastor para a nossa cidade, e eu tinha visto ele poucas vezes, e eu amanheci lembrando daquele pastor, e com aquele trocado que o papai tinha me dado, eu peguei aquele trocado e levei na casa dele. Eu era uma criança. Quando eu cheguei lá, já quase meio-dia, insistindo para não ir, porque eu acabava de dizer de mim, eu sou doido. E quando eu cheguei lá, eu entreguei para ele, e aí ele caiu aos prantos. E ele disse: nós não tínhamos nada para comer hoje. E eu estava na oração, dizendo: Senhor, o que o Senhor fará? E aí ele disse para mim que sabia que um dia Deus me usaria muito, porque uma criança ter a sensibilidade, ouvir Deus falar para atender uma família na situação que ele estava naquela cidade há tanto tempo. E aí depois eu saí dali assim, bem aliviado, no sentido de missão cumprida. Mas quantas vezes nós já não fomos incomodados? E às vezes a gente fica se segurando e colocando obstáculos para não fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos. E isso pode ser também apagar o Espírito. Porque Paulo disse aos Tessalonicenses: não apagueis o Espírito. Há uma chama dentro de nós. O Espírito mora dentro de você, mora dentro de mim. E essa chama, ela está acesa, ela está queimando. Mas todas as vezes que nós evitamos de fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, é como se nós estivéssemos abafando. Chegará o momento em que nós não sentiremos mais nada acerca de Deus e nós precisaremos chorar muito.
para voltarmos a sentir outras vezes. Quantos entendem esta palavra? Digam amém. Glória a Deus. Nós vamos orar agora e logo após a oração nós estaremos lavando as nossas mãos, servindo a ceia do Senhor. Alguém que acha que tem necessidade de receber uma oração antes de também participar da ceia do Senhor, para fazê-lo com consciência tranquila, irmãos, se você sente essa necessidade, nós queremos orar, porque quem não tem dificuldades, quem não enfrenta problemas, tem bem visto que muitos são as dificuldades diariamente na nossa vida. Mas nós estamos aqui, vamos orar por todos que precisarem, a fim de que nós, com a consciência tranquila e as mãos limpas, façamos assim para a glória do Senhor. Pai querido, temos ministrado a Tua palavra mais uma vez, e a Tua igreja aqui presente ouviu atentamente. Os Teus filhos que vêm à frente no propósito de receberem a oração para que, com a consciência tranquila, as mãos limpas, participem deste memorial tão importante e significativo para nós. Dada a Tua graça a cada um, que todos nós sintamos o perdão da Tua parte e que com alegria possamos participar deste memorial tão importante para a glória e louvor do Teu santo e bendito nome. É o que com fé pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.